E aí, já parou para pensar o que de fato significa ser uma pessoa aos olhos da lei? Parece uma pergunta simples, né? Mas a verdade é que não é. Vamos juntos desvendar como a nossa identidade jurídica é construída, do comecinho ao fim. Pois é, essa é a pergunta central de tudo. Porque veja bem, existe uma diferença gigante entre o ser humano de carne e osso e a pessoa que o direito enxerga. E é justamente essa distinção que vai definir todos os nossos direitos e deveres na sociedade. Ok, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Para começar, a gente precisa entender um conceito que é a base, o alicerce de todo o direito civil, a chamada personalidade jurídica. Pensa na personalidade jurídica como se fosse o seu ingresso para o grande jogo da vida em sociedade, legalmente falando. É esse ticket que permite que a gente tenha coisas em nosso nome, assine contratos ou até mesmo processe alguém. É um atributo fundamental. A lei brasileira reconhece basicamente dois tipos de jogadores. De um lado, a pessoa natural, que somos nós, seres humanos. Do outro, a pessoa jurídica, que é uma criação da lei, tipo uma empresa ou uma associação. O mais importante é que ambas possuem esse ticket de entrada, a personalidade jurídica. Agora, o assunto começa a esquentar. Se essa tal de personalidade jurídica é tão crucial, em que momento exato um ser humano a adquire? A resposta, olha, não é tão simples quanto parece. Bom, a regra geral, o que está escrito na lei é bem direta. A personalidade começa com o nascimento com vida. E o que define vida para o direito nesse momento? A respiração. É isso. Se o bebê nasceu e respirou, nem que seja por um único instante, pronto, adquiriu personalidade jurídica. E é aqui que a gente entra num dos debates mais fascinantes do direito. Se a personalidade só começa no nascimento, o que acontece com o nascituro? Aquele ser humano que já foi concebido, está se desenvolvendo no útero, mas ainda não nasceu. A lei simplesmente o ignora? Aqui a gente vê a grande briga jurídica. De um lado, a teoria natalista, que é a regra geral do nosso código, dizendo que a personalidade só começa no nascimento. Do outro, a teoria concepcionista, defendendo que não, ela começa lá na concepção. E para botar mais lenha na fogueira, a própria lei diz que põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E aí? Para tentar resolver essa confusão, o direito criou uma saída. O nascituro tem o que a gente chama de personalidade formal, que garante direitos super importantes, como o direito à vida. Já a personalidade material, que envolve dinheiro e bens, como uma herança, fica meio que em stand-by, só se tornando real se o bebê nascer com vida. Agora, vamos dar uma olhada em alguns casos que testam os limites desses conceitos todos. A lei tenta colocar tudo em caixinhas, mas a vida real, a gente sabe, é bem mais complicada e as respostas podem ser surpreendentes. Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Como é que a lei vê aquele cachorro ou gato que, para muitos de nós, é praticamente um membro da família? Olha, por mais estranho que pareça, formalmente, a lei ainda classifica um animal de estimação como um bem, quase como um objeto. Mas calma, os juízes já perceberam que um cachorro não é um sofá. Em disputas de divórcio, por exemplo, é cada vez mais comum discutir guarda e regras de convivência, reconhecendo que existe ali um vínculo afetivo muito forte. É uma área do direito que está em plena transformação. E nessa mesma zona cinzenta existem outras figuras curiosas. Pensa no espólio, que é o conjunto de bens de alguém que faleceu, ou até no condomínio do seu prédio. Eles não têm uma personalidade jurídica completa, mas a lei dá a eles uma capacidade especial para agir na justiça, permitindo que processem e sejam processados. Ok, a gente já entendeu o que é ter personalidade, mas, como vimos, ter direitos é uma coisa e poder exercê-los pessoalmente é outra, completamente diferente. E isso nos leva direto para o conceito de capacidade. A lei, então, divide a capacidade em duas. A primeira é a capacidade de direito, que é basicamente a de poder ter direitos. Essa toda pessoa tem, desde um recém-nascido. A segunda é a capacidade de fato, que é a de poder exercer esses direitos por conta própria. E essa nem todo mundo tem. Quando alguém tem as duas, aí sim tem a capacidade plena. Quer ver um exemplo claro? Um bebê pode herdar uma fortuna, porque ele tem capacidade de direito, mas é óbvio que ele não pode sozinho assinar o contrato para vender um dos imóveis. Para isso, ele precisa de um representante, como os pais, justamente porque ele ainda não tem a capacidade de fato. E quando a gente acha que já entendeu tudo, a lei vem e adiciona uma última camada de complexidade. Acredite, existem casos em que mesmo adultos com capacidade plena precisam de uma autorização extra da lei para fazer certas coisas.
Essa autorização extra tem um nome: legitimação. Pense nela como uma chave específica para uma porta específica. Para certos atos, não basta ser plenamente capaz, é preciso ter também essa permissão especial da lei. Vamos pegar um exemplo super prático e comum. Um pai que quer vender um imóvel para um dos seus filhos. É aqui que a legitimação entra em campo. Mesmo que o pai e o filho sejam maiores e capazes, esse negócio só é válido se tiver a autorização expressa dos outros filhos e do cônjuge. E o ponto crucial é esse: a autorização tem que ser clara, explícita. Aquela história de quem cala consente não vale nada aqui. E se a venda acontecer sem essa autorização? Bom, os outros herdeiros têm um prazo de 2 anos, contados da data do negócio, para entrar na justiça e pedir anulação. Se deixarem esse prazo passar, aí já era, o negócio se torna válido. Bom, para completar o nosso ciclo, precisamos falar rapidamente sobre como a existência legal de uma pessoa natural chega ao fim. A personalidade jurídica acaba com a morte, que hoje é comprovada pelo diagnóstico de morte encefálica. Existe também a possibilidade, em casos de desaparecimento prolongado, de a justiça declarar a chamada morte presumida. De qualquer forma, é assim que o ciclo da vida legal se encerra. E aqui fica a reflexão final. A maneira como a lei define quem é uma pessoa, quando a vida legal começa e quais direitos são protegidos em cada fase, tudo isso não é só um detalhe técnico. É um verdadeiro espelho dos valores, dos debates e das prioridades de uma sociedade em um determinado momento da história. Pensar nisso diz muito sobre quem nós somos